Chegando. E quem está de pé pode continuar de pé. Eu queria ler aqui para começar um versículo que está em 2 Coríntios 5, 7. Primeira, 2 Coríntios 5, 7. Versículo bem conhecido e fala assim, ó: pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Vamos falar juntos, todo mundo? Agora. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Amém? Então você vai falar mais uma vez, você vai fechar o seu olho e você vai declarar para você mesmo isso. Agora, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém. Senhor, que essa palavra possa produzir efeito em nós. Que essa palavra possa, Senhor, mudar, transformar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, o nosso caminhar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Esse é o tema principal de hoje, né? Não andamos pelo que vemos. Nós temos coisas muito mais palpáveis do que aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê parece ser a realidade, parece, né, assim, muitas vezes parece, mas não é. Existe algo que é muito maior e mais poderoso do que aquilo que a gente pode ver, que é aquilo que o Senhor criou, né? A gente não vê o vento, mas ele está aí. A gente não vê o ar, mas você respira. E assim é o nosso Deus, e assim são as coisas do nosso Deus. Amém? Pedir para o Henrique abrir ali para mim, por favor, em Números 32. Eu vou ler aqui do 1 ao 5. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibom, Jazer, Minra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E aí acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Então, olha só, fica no versículo 1, por favor, Henrique. Eu acho isso muito tremendo. Você vai entender depois, eu vou contar melhor a história. Mas olha o que acontece ali. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Aparentemente algo muito apropriado, um match perfeito, né? Eu tenho muito gado e encontrei uma terra que é perfeita para o gado. Então, Deus me trouxe até aqui, é isso que eu tenho que fazer. Tem algo que há pouco tempo atrás a Déia pregou aqui, ela falou um pouco sobre isso, de como muitas vezes, depois de uma grande vitória, depois de uma grande experiência com Deus, muitas vezes o lixo que está dentro, ele vem para fora, né? A gente começa a passar por dificuldades, às vezes, tribulações. Você vê que Jesus, quando foi para o deserto jejuar, 40 dias de jejum, imagino que ele deve ter tido experiências ali maravilhosas, mas assim que acabou o jejum, o que aconteceu? Ele foi tentado pelo inimigo, né? Então é algo que a gente tem que estar atento. O que acontece nesse contexto aqui? O povo de Israel saiu, foi liberto do Egito para tomar posse de uma terra. Havia uma promessa. A promessa era: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que tem provisão. Uma terra que tem tudo que vocês precisam. Uma terra que vai prover além do que vocês querem, do que vocês buscam, do que vocês precisam. E aí eles saíram. E
uma caminhada que seria ali de 40 dias se tornou 40 anos. E isso tem um motivo. Moisés chamou 12 representantes das 12 tribos, falou para eles, vai lá dar uma olhada na terra e volta com um relatório. E eles foram. Foram 40 dias nessa caminhada, nessa espiar a terra e voltar. Quando eles voltaram, o relatório de 10 eram terríveis. Olha, não dá. É melhor a gente voltar e ser escravo de novo. Vamos voltar para a escravidão porque não dá, eles são gigantes. Essa terra tem gigantes. Diz a palavra que tinha ali uma tribo que chama Enaquim ou Anaquins, né? E eles eram gigantes, enormes. Perto dos 3 metros. Você imagina, né? A gente vê um jogador de basquete hoje, a gente se sente um anão. Você imagina alguém na faixa dos 3 metros, uma tribo inteira. E eles voltaram com esse relatório. Não tem como a gente tomar posse daquela terra. Só que 2 pessoas voltaram, 2 representantes voltaram com um relatório diferente. O relatório deles era assim: a terra realmente mana leite e mel. As uvas são enormes, os melões são enormes. Tudo que tem lá é frutífero, a terra é muito boa. Os 10 primeiros deram um relatório daquilo que eles viram. E esses 2, Josué e Caleb, deram um relatório de acordo com a promessa. Olha que interessante. Havia uma promessa e baseado naquela promessa, eles converteram os olhos deles em verem a promessa. Eles olharam para a terra e aquilo que chamou a atenção foi a promessa. Porque o que o Senhor prometeu é que a terra mana leite e mel. Que a terra era próspera. E eles voltaram com esse relatório. Para concluir, por causa disso, desse desânimo dos outros 10, veio uma condenação sobre aquele povo, aquelas 10 famílias. E Moisés falou ali que nenhum daqueles que tinham mais de 20 anos, daquelas tribos, herdariam aquela terra. Então eles andariam errantes pelo deserto. Isso se passou por 40 anos. Somente Josué e Caleb entrariam. E aí a gente chega nesse momento aqui, onde eu acabei de ler, de Números 32. Eles tinham acabado de conquistar as últimas terras antes de chegar na terra prometida. Então havia uma divisão que era feita pelo Rio Jordão. E esse rio dividia a terra da promessa, do lado de lá do Jordão, e do lado de cá, essa terra que a gente viu aqui, que hoje é a terra, que é a Transjordânia, aquela região ali. E olha que interessante. Então, as 12 tribos vieram. Daquela época, somente Josué e Caleb estavam. Os outros todos nasceram, ou tinham menos de 20 anos nessa época, ou nasceram durante esse tempo. Inclusive os líderes. E prestes a tomar posse da terra. Já tinham derrotado todos, só faltavam tomar posse da terra mesmo, prometida. 2 tribos, de Ruben e de Gade. Eles chegam e fazem uma combinação entre eles. Eles falam, olha só, vamos lá até Moisés. E vamos pedir essa terra aqui antes do Jordão, para que a gente não se arrisque do lado de lá. Não tem necessidade da gente se arriscar do lado de lá, porque essa terra é maravilhosa para o gado. Eu não quero o que está além do rio. Não me importa o que está além do rio, porque isso é suficiente. Isso já é bom, isso já é perfeito, isso já supre tudo que eu preciso. E essa era a visão natural daqueles homens, né? Só que a gente vai ver a continuação dessa história. É algo assim tão impressionante que Moisés, quando ouviu, ele ficou indignado. Moisés ficou chocado com essa pergunta deles, né? O versículo 5, vamos ler o 4 e o 5 aqui. Terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. Versículo 5. Acrescentaram, se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a esses seus servos como propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. Eu não sei se movido por medo, se movido por ganância, se movido, seja lá pelo que for. Mas o fato é que eles preferiram confiar naquilo que eles estavam vendo do que na promessa do Senhor. E aí você imagina eles chegando para Moisés, eles reuniram Moisés,
o sacerdote da época, Eleazar, e todos os líderes das outras tribos. Tem um meeting importante aqui. E aí eles contaram tudo isso. Aí você imagina Moisés, caramba, a gente está 40 anos no deserto. Para sair daquele Egito foi difícil. Faraó não queria liberar a gente de jeito nenhum. Foi uma luta para a gente sair daquilo ali. Em busca da terra que o Senhor nos prometeu. E quando a gente chega aqui, com o pé na terra, esses dois não querem aquilo que o Senhor prometeu. Como pode uma coisa dessa, né? E eu falo que muitas vezes a gente age dessa maneira. Muitas vezes a gente encontra um lugar de conforto. Eu estou indo na igreja. Minha família está toda na igreja. Eu conheço o Senhor. Eu já fui salvo, já alcancei a salvação, não vou para o inferno. E a sua vida para aí. Mas e as promessas do Senhor para a sua vida? Quais são as promessas que Ele tem para você? São promessas de vida, são promessas de bem-estar. Tá? Eu não estou aqui falando não é uma teologia de prosperidade, né? Você vai passar dificuldade nessa terra, você vai passar perrengue aqui, é normal. Agora, o que Ele nos promete é que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele nunca vai nos deixar. E se você tiver que passar por um deserto, Ele vai passar com você. Eles viveram isso. De dia, eles tinham uma nuvem protegendo do sol. De noite, eles tinham uma coluna de fogo protegendo do frio. Mas estavam no deserto. Eles não tinham aonde buscar comida, e o Senhor mandava todo dia comida. Então o Senhor nos promete a mesma coisa. Ele nos promete provisão. Quando você vai ver lá o Senhor falando, né? Por que você anda ansioso por aquilo que você vai vestir ou comer? Se, né, as aves do campo as flores do campo, né, são belas, né, são bem vestidas. O Senhor, Ele está sempre falando que a provisão vem dEle, que Ele é o dono da provisão. E quando a gente confia na provisão do Senhor, quando a gente confia que a promessa dEle é de provisão, a nossa única ocupação, a nossa única preocupação é obedecer a palavra dEle. Então aqui havia uma ordem para eles: vão e tomem posse da Canaã, daquela terra, que está além do Jordão. E eles pararam antes do Jordão. Então vou me colocar no lugar das outras tribos ali. Eu ouvindo aquilo, o que eu ia imaginar? Cara, esses dois são muito malandros. Eles não querem enfrentar mais uma guerra. Eles querem tomar posse da herança deles antecipadamente. Eles não querem lutar com a gente. Eles não querem arriscar o que eles têm. Estão com medo de perder gado, com medo de perder... Porque assim, você imagina, é guerra, gente. Com certeza alguma coisa eles iam perder. Os outros perderam. Mas se a gente não perder a nossa própria vida para que o Senhor viva em nós, não vale nada a pena. Nada vale a pena. A nossa vida é abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, para cumprir a vontade do Senhor, crendo que a vontade dele é perfeita e agradável, e é melhor do que a minha, e aquilo que ele tem para mim é melhor do que aquilo que eu poderia buscar para mim, tá? Eu não vou contar toda essa história, mas resumindo um pouco, eles acabam herdando essa terra. Moisés fica irritado. Vamos ler aqui, você vai entender melhor. Vamos ler a partir do 6 aí, vamos ler até o 15 ou 16, por aí. Moisés respondeu aos gaditas e rubenitas: os seus irmãos irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei de Cádiz Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez esse juramento: como não me seguiram de todo o coração, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quezeneu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor de todo o coração.
a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus pais e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto, e vocês serão o motivo da destruição de todo esse povo. Moisés fica chocado com aquele pedido. Ele fala: vocês não sabem o que aconteceu com os pais de vocês? Eles não entraram porque duvidaram da promessa. E vocês passaram por tudo isso. Viram que eles não permaneceram, que até agora tudo se cumpriu. Somente Caleb e Josué estão aqui. Vocês botam o pé pertinho da terra e se conformam com esse lugar, porque aos seus olhos parece bom. Cara, você imagina, Moisés ficou muito indignado. Ele fala ali: esse pecado é maior do que o pecado dos pais de vocês. O discurso deles começa a mudar. Eles começam, acho que, a entender um pouco a seriedade daquilo. Porém, como eles não estavam servindo ao Senhor de todo o coração, eles não enxergaram o melhor do Senhor. Eu imagino que a resposta que Moisés queria era assim: você está certo, Moisés, como é que a gente deixou de viver isso? Vamos lá, vamos tomar posse da terra, que é muito melhor. Mas sabe qual foi a resposta deles? Depois você lê e continua lendo tudo, você vai entender bem. Mas foi assim: olha só, Moisés, fica tranquilo, que a gente vai lutar com todos os nossos irmãos. A gente vai subir para lutar com eles. Mas antes, deixa eu fazer uma cidade fortificada aqui para os meus filhos. Deixa eu preparar curral para o meu gado, para o meu rebanho. Deixa eu deixar tudo organizado aqui, e aí eu vou para a guerra. E só volto quando os meus irmãos voltarem. Gente, isso para mim é uma proposta absurda ainda. Horrível para eles, porque eles vão guerrear com os irmãos, vão sofrer todo o dano de uma guerra, e no final não vão herdar a terra. Vão ter que voltar para a terra que eles escolheram. E isso foi o que eles escolheram. Aí de novo, baseado em quê? No medo? Guiados pelo medo de perder rebanho no meio do caminho, de faltar suprimento, de faltar alguma coisa. E quantas vezes a gente anda e toma decisões baseado no medo? No medo de faltar, né? A Déia contou um testemunho aqui nosso quando a gente chegou, e realmente nosso primeiro leasing aqui, né? Nossa, como foi difícil aquele dia, né? A gente vem, né, todos os imigrantes aqui, a gente vem com algo em mente. Quando chega aqui é tudo diferente, né? Não sei se foi só comigo isso, ou com mais alguém. Mas a gente veio com certa reserva, e eu vi que nos primeiros dias já estava quase tudo indo embora, né? E aí você não sabe como funciona o esquema aqui. Então vamos alugar um apartamento. Aí você chega lá: não, ó, você precisa dar 3 aluguéis, mais adiantar o primeiro, e você não tem crédito, então nem com isso. Cara, a gente foi rejeitado nos 3, 4, antes do primeiro. Eu vim, nós 4, né? As crianças tinham 7, 10 anos. Trouxe meus pais também, para ajudar a ficar com as crianças enquanto a gente resolvia as coisas. A gente tinha uma solução natural antes de sair de lá. Um amigo nosso ofereceu uma casa que ele estava vendendo, aí falou: não, fica nela por um mês, você me paga aí alguma coisa, né? E beleza, então para mim estava tudo certo. Um dia antes da gente chegar, ele falou: não vai dar para você ficar naquela casa. A gente não conseguiu resolver nada. Conclusão, chegamos aqui com a bagagem, com a mala e tentando fazer um booking de algum hotel, né? Assim, para ver o que fazer. Conclusão, ficamos 20 dias nesse hotel, procurando lugar, sem conhecer as coisas direito. E a gente saía diariamente, eu e a Déia, orava, deixava as crianças lá com meus pais. A gente orava: Senhor, e agora? A gente vai para onde? O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, precisa arrumar um carro, né? Tava com o carro alugado, conseguimos, na primeira semana conseguimos comprar um carro. Glória a Deus, resolvemos. E agora a gente precisa de um lugar para morar, porque eu fui na fé de que eu ia ficar 5 dias no hotel. Aí eu cheguei e paguei 5 dias, né? Mas aí chegou o 5º dia e não tinha solução. Aí veio o 6º, 7º, e a gente foi pagando diariamente. Diário. Quanto é hoje? 120, 150, 100... Nossa, e a gente vê: meu Deus,
O dinheiro está indo todo embora. E agora, o que a gente vai fazer? E a gente sendo rejeitado nos lugares. E quando esse lugar, né, assim, a gente chegou lá e eles aceitavam a gente, mas a condição era essa. Eram 4 aluguéis que a gente tinha que dar de cara, né? Que na época era 1.900, né? Se eu não me engano, mais ou menos isso. 1.950. Aí você imagina, 8.000 de cara, assim, pum, doletas, né? 8.000 doletas. 8.000 Trump. Cara, 8.000 verdinhas dessa. A gente bate aquele medo, né? O que a gente vai fazer? Aí quando a gente chegou lá, a gente tinha também uma convicção, olha que importante. A gente tinha uma convicção de que esse tempo aqui também seria para acolher outras pessoas. Aí porque a gente veio com um certo dinheiro, eu falei, vai ser tranquilo, os primeiros 6 meses está tudo tranquilo. Em 1 mês foi tudo embora. Mas assim, a gente veio, não, vai ser tranquilo, vamos acolher gente, vamos fazer a obra. A gente veio cheio de gás, né? E aí a gente tinha a convicção de alugar um apartamento de 3 quartos. Mas quando a gente chegou lá e viu os valores e tudo isso, aí a gente começou, não, mas não tem um de 2, não tem um de 1. E começamos a ver o de 1, o de 2, né? E foi aí que Deus falou assim muito com ela, né? Com a Déia ali. Aluga o de 3, porque nunca vai faltar. E nunca faltou. E isso é tremendo porque a gente passou por muitas dificuldades, como muitos aqui, eu sei, mas nunca faltou. Nunca faltou aquele dinheiro do aluguel. Tinha dia que na semana a gente não tinha, aparecia, eu não sei, a gente veio o processo, a gente pagou o processo, eu não faço a mínima ideia como é que... Gente, eu não sei como que eu paguei o processo. Eu acho que vocês também têm, alguns aqui têm testemunho parecido, né? Mas Deus proveu. E naquele ano, a gente ficou 1 ano só naquele apartamento. Naquele ano a gente hospedou 2 jovens em períodos diferentes, né? E uma é filha de um casal amigo nosso, muito lá do Rio de Janeiro, a Rebeca. E ela ficou 1 ano aqui com a gente. E foi muito bom, né? Foi muito importante. Foi muito importante ter o 3º quarto. Foi muito importante tudo isso. Mas, onde eu quero chegar? Se a gente vai andando pelo que a gente vê, a gente perde a oportunidade de ver o sobrenatural do Senhor. A gente perde a oportunidade de viver o melhor do Senhor para mim. Eu poderia ter escolhido os 2 quartos, poderia ter me apertado naquele tempo ali, ia ter sobrevivido do mesmo jeito, mas não ia ter vivido o sobrenatural que a gente viveu. A gente não ia ter vivido tantas experiências, né? Mas, graças a Deus, porque eu ali já tinha decidido pelo 2 quartos e ela... né, com essa palavra, me encorajou. Olha que importante, ela voltou, espiou a terra baseado na promessa, né, e voltou para mim com um relatório. Não, o relatório é o seguinte, o Senhor me falou que vai suprir. Não interessa se tem 3, 4, 5 quartos, o que você quer? Então eu quero de 3, então vamos no de 3, Deus vai suprir. E até hoje o Senhor tem suprido. Isso começou a marcar a nossa vida aqui, né? Desde aquele tempo, desde muito antes, a gente sempre se moveu, né, buscando a vontade de Deus. E aqui esses homens, eles começaram a escolher baseado naquilo que eles estavam vendo. Eu vou encurtar bastante essa história. Eles construíram ali aquela terra deles, né? Assim, fortificaram, colocaram o rebanho ali. A Bíblia não fala quanto tempo isso durou, mas você imagina que a conquista da terra dos irmãos dele atrasou por causa desses 2, né? Porque tiveram que esperar eles fortificarem uma cidade, botar o gado para depois irem para a guerra. Não sei quanto tempo, 1 ano, não sei. Mas eles foram para a guerra. Fazendo uns pequenos cálculos na Bíblia, com aquilo que a Bíblia dá de parâmetros, de datas, são no mínimo 5 anos que eles, a partir do momento que eles pisaram naquela terra, até eles conquistarem tudo, se passaram pelo menos 5 anos, tá? Então você imagina que aqueles homens abriram mão de 5 anos da convivência da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que eles estavam lutando para guardar, para proteger, por confiarem nos olhos deles. Passaram 5 anos longe, porque não era a vontade de Deus que eles ficassem lá para trás. Não era essa a vontade do Senhor. O Senhor queria que eles passassem por tudo aquilo, levassem a família e se estabelecessem num lugar.
Então eles abriram mão de tudo isso. E para mim o pior de tudo, eles lutaram a mesma guerra de todo mundo, e na hora de receber a terra, eles já tinham feito uma escolha. E aquela escolha ali não podia mais voltar atrás. Graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, que muitas vezes a gente faz escolhas erradas e o Senhor corrige o nosso caminhar, corrige a nossa caminhada. Mas olha que interessante, o Senhor deu a oportunidade deles corrigirem. Quando Moisés chegou e falou: isso que vocês estão fazendo é loucura. Qual tem sido a nossa postura diante de uma situação como essa? Tem sido de ouvir e falar: realmente, né? Deixa eu consultar o Senhor de novo. Ou a gente simplesmente continua olhando para aquilo que os nossos olhos veem, continua caminhando nessa direção. Qual tem sido a nossa decisão? Eu quero caminhar um pouquinho aqui, lá para Josué 22, 1. Depois que passa tudo isso, chega o momento em que eles conquistaram tudo. Tá? Então assim, no mínimo 5 anos, você pode botar entre 5 e 10 anos isso aí, tá? A Bíblia não fala exatamente, mas é mais ou menos esse tempo aí. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e obedeceram a mim em tudo que lhes ordenei. Nesse sentido, tá? De seguir e de lutar com os irmãos. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas obedeceram ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Aí, eu imagino que aqui eles, né? O que você começa a ler a história, se você não vai até o final, eu imagino que eles falam assim: então, como vocês cumpriram tudo isso, vem fazer parte dessa terra aqui com a gente, né? É o que eu imaginaria. Mas vamos ver o que acontece. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Guardem, porém, fielmente o mandamento do Senhor e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor. Tá, vamos dar uma pausa aí. Então ali chegou o grande momento deles voltarem para a realidade que eles escolheram, tá? Então eles foram, guerrearam, lutaram, viram a terra sendo limpa dos inimigos, viram a terra maravilhosa e no final tiveram que voltar para onde eles escolheram. Mas como eles estavam sendo muito baseados pelo que eles viam e pelo medo deles, quando eles estavam voltando, eles fizeram, na divisa ali do Rio Jordão, eles fizeram um altar. E você vê que a recomendação é: não façam altar para ninguém, amem somente o seu Deus. E a primeira coisa que eles fazem é levantar um altar. Isso gerou quase virou uma guerra entre os irmãos, entre todas as tribos. Quando viram que eles estavam construindo um altar, vieram os sacerdotes, os líderes das outras tribos: o que vocês estão fazendo? De novo, vocês querem matar todo mundo, né? Se vocês querem fazer, vocês façam sozinhos, para vocês, né? Assim, a gente não tem parte com isso. E aí eles começaram a explicar, trazer uma explicação, que convenceu ali o sacerdote Eleazar, e eles falaram: não, a gente não está construindo altar para nenhum outro Deus, mas esse altar é um memorial. Vamos ler aqui, ó, você vai entender. Josué 22, versículo 24. Então aí a resposta deles, ó: ao contrário, fizemos isso temendo. Ó, bota a versão NVT, por favor. Deixa eu, que é mais clara. A verdade é que construímos esse altar por medo de que no futuro seus descendentes digam aos nossos: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? Baseado no medo, eles quase causaram uma guerra entre os irmãos, entre as tribos. Construíram para que os descendentes olhassem e vissem que eles faziam parte das tribos. Mas por quê? Porque no fundo batia aquele remorso: eu agi errado, eu resolvi escolher uma terra que não é a terra dos meus irmãos. Lá na frente eles vão olhar que a gente é separado deles, vão guerrear contra a gente. Pensaram tudo isso, como a gente pensa, do mesmo jeito. Aí a gente começa a agir da nossa maneira, com o nosso braço, com aquilo que a gente acha que tem que ser feito. E aí eles tomaram essa decisão, né? E essa decisão trouxe muitas consequências, porque essa tribo
foi muito perseguida, foi a primeira a tomar posse, mas foi a primeira a ser destituída quando eles começaram a tomar o povo de Israel, né, de novo. Foi a primeira tribo a sofrer ataques dos inimigos, primeira tribo a ter o seu povo sequestrado, né, assim, seus jovens raptados. Tudo porque fizeram uma escolha baseada nos seus olhos, naquilo que eles viam. E queria fazer algo um pouquinho diferente agora, para a gente terminar. Eu não encerrei essa mensagem. Eu não encerrei de propósito. Eu não fiz o final dessa mensagem. E a gente vai fazer ela agora aqui. E eu quero que vocês me ajudem. Eu queria chamar o Gu, a Diana e a Deia aqui. Cada um traz o banquinho aqui. E traz um banquinho para mim, por favor. Semana passada, a Deia falou, eu falei também um pouco, né? Da gente digerir a palavra. Da gente sair daqui. O que você tem feito com a semente que você leva aqui? O que você tem feito com essa semente? Você recebe aqui, recebe oração e está tudo bem? Ou você chega e você digere ela? Você conversa sobre ela? Você evolui e cresce nela? Né? A gente tem o hábito de sentar junto e falar das coisas que o Senhor tem falado, né? A gente faz isso com as nossas crianças, quando a gente está junto também, a gente costuma fazer muito isso. A gente faz isso no café da manhã, às vezes, de final de semana principalmente, né? A gente fala aquilo que o Senhor está falando no nosso coração e outro começa a acrescentar e outro começa a falar. A gente começou a fazer isso no café dos homens, né? Assim, alguém sempre traz um versículo e a gente fala, né? Cada um coloca o seu ponto de vista. E como a gente é edificado com isso, né? E a gente vai hoje continuar o sermão, vamos dizer assim, né? Eu queria que cada um falasse um pouco, acrescentasse algo que eu não falei aqui, algo que você acha que é muito importante dentro disso, desse tema, né? Agora vamos ver se eles estavam prestando atenção. Mas vai fluir, vai dar tudo certo. Quem vai ser o primeiro? É engraçado porque quando o Espírito Santo quer falar alguma coisa, né? Ele é insistente, né? Porque às vezes a gente é meio duro. Então, eu tenho vivido particularmente na minha vida um momento de uma decisão muito importante, né? Em que eu tô me lançando em busca dessa terra prometida. E eu falo com muito temor, porque tem sido um passo. E aí, quando eu vejo que diante de uma promessa a gente tem escolha, e quando eu vejo que alguém escolhe a partir do medo e o Senhor permite, isso me dá muito temor, porque na verdade o que o Senhor fala, olha, eis que boto diante de vocês a bênção e a maldição, né? E ele fala, escolhe pois a bênção, né? Ele dá escolhas pra gente, e é interessante, né, como essas duas tribos olharam, falaram assim, não, eu não sei se aquela promessa ele vai dar certo. Eu ouvi falar que tinha gigante, eu ouvi falar que tinha alguma coisa que dava medo. Então eu não sei se vale a pena ter uva grande, mas ter que batalhar com um gigante. E eu me vejo assim muitas vezes, né? Eu vejo ali a promessa e eu falo assim, tá, pode ser que tenha uva grande, mas eu tô vendo é o gigante. Então é interessante quando a gente pode ver a palavra e ver o nosso próprio sentimento, os nossos pensamentos ali acontecendo, né? É uma ilustração daquilo que está dentro da gente. Então, enfim, para começar é isso. Eu estou junto com essa tribo em muitos pensamentos, querendo fortificar, né? Querendo fazer, não, vou garantir aqui a minha família, vou garantir aqui o meu gado, tá tudo bem aqui. Por que eu vou me mexer desse lugar se tudo que eu preciso tá aqui? O que me motiva a ir para essa terra prometida? E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levantar na nossa vida constantemente. Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Né? O que tem movido as nossas escolhas? E orem por mim. Amém. Mateus botou a gente na fogueira aqui.
Mas é interessante mesmo, porque é algo que Deus tem falado com todos nós, né, de maneira diferente, e creio com cada um de vocês também, até as próprias palavras têm sido sobre isso, né, que existe mais de Deus, né, existe algo além do que aquilo que a gente está vendo e vivendo, né, e a gente precisa ter essa expectativa, porque às vezes a gente tem esse sentimento, ah, tá bom, é o suficiente, né, porque a gente até cria uma falsa humildade. Para que eu preciso de mais? Está tudo bem. E não é em relação a gente. É se Deus quer que eu chegue naquele lugar, é por Ele, né? Existe algo que a gente precisa viver com Ele, que é só do outro lado do Jordão, né? E às vezes desse lado está tudo bem, né? Como o Mateus falou, a família está bem, está tudo bem. Eu prefiro cuidar dos meus aqui do que ter que me desafiar a isso. Mas quando é um desafio que Deus nos propõe, Ele garante a vitória, mas a gente precisa ir, né? O grande desafio é que a gente precisa ir, né? E a gente sempre fala isso, né? É o acreditar. É tão simples, né? Essa palavra do crer, né? Você precisa crer, né? Quantas vezes a gente ouve? Não, você precisa crer, mas tá bom, mas é só crer. A palavra diz que o resto da tribo, né, anterior, não pôde entrar porque não creram. Eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma promessa, eles viram a mesma coisa, mas o que impediu eles de viver o que Deus tinha foi simplesmente acreditar, né? E a gente sempre prefere acreditar no que está vendo, por quê? Porque a gente é mais seguro, né? É isso, a gente é sempre movido por medo. E existe um tempo que a gente tem que se posicionar e falar, não, Senhor, eu vou acreditar, custe o que custar, porque eu sei quem você é, né? E tudo parte disso, porque a fé é baseada no caráter de Deus. Eu sei quem você é, e se você está falando para ir, eu vou, né? Amém. Ô, glória. Eu estava aqui pensando em tanta coisa, né, para falar, mas eu acho muito interessante você pensar desse limite, né, dessa tribo que ficou aqui e raciocinou. Tem muito a ver com o que eu preguei nos últimos 2 domingos, né? Então, assim, essas tribos, elas estavam raciocinando no próprio entendimento, né? Ao invés de ir além, né? Ao invés de abrir mão desse conhecimento aqui carnal, né? E a gente entra naquilo do crente que é carnal e o crente que é espiritual. Porque você pode crer, você pode ter fé e no final você ser uma fé religiosa, uma fé que não se move pela palavra. Ela se veste como alguém que crê, só que no fundo as atitudes, pensamentos, decisões, orientação da vida é baseado no medo, no legalismo, né? Nos freios, né, da nossa carne, ao invés da pessoa ser livre para andar no Espírito, né? Como a gente falou semana passada. Então, eu vejo que qual é a nossa grande promessa? Antes de tudo, antes da gente pensar em conquistas, em coisas, a grande promessa que o Senhor deixou é o Espírito Santo em nós. É a comunhão plena com Deus, é todo esse território de conhecimento de Deus, de quem Ele é, sabe? É você ser cheio e você transbordar. Essa é a primeira de todas as promessas e que é para todo mundo, é todo aquele que tiver fé vai chegar lá, né? E a partir desse lugar aí a gente começa a ter os olhos abertos para a vontade de Deus. Mas se antes de tudo eu não ouvir, eu nem sei o que Deus quer, né? Então, assim, eu creio que Deus está desafiando a gente mesmo, sabe? Como igreja, a dar um passo à frente, aí conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós, porque as promessas de Deus, muitas vezes, não, como o Gu falou, não tem a ver comigo ou com o que eu quero. Eu nunca tinha pensado, vou para os Estados Unidos e vamos ter um ministério. Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Antes, assim, isso é uma coisa que foi um sonho do Senhor. E muitas coisas a gente, na verdade, tem que abrir mão para poder sonhar junto com Deus, né? E falar, Senhor, não, eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor. Né, que o nosso coração seja esse, assim, como Caleb, como Josué, né, querer viver o que Deus quer. Amém. Amém. A referência ali, né, foi Caleb, né? Quando Moisés está falando para eles tudo ali, a referência foi Caleb. E eu até escrevi esses dias sobre isso. Sempre que eu leio a história de Caleb, me impressiona, mas me impressiona de uma maneira tão poderosa. Porque assim, ele tinha 40 anos quando foi espiar a terra e recebeu aquela promessa de que aquela terra seria dele.
Ele voltou com aquilo no coração. 45 anos depois, ele volta para Josué e fala: Josué, você estava comigo quando há 45 anos atrás me foi prometida essa terra. Olha o que estava acontecendo. Estava na hora da divisão das terras. E essa divisão estava sendo feita por sorteio. Todos foram sorteados, menos Caleb, porque Caleb pôde escolher. Aí você fala, Caleb vai escolher o caminho mais fácil. Porque ele é o único que tem direito a escolher, então ele vai escolher o gramado mais verde. Depois você acompanha aqui. Ele chega para Josué. Josué, você lembra que quando a gente foi, tinha uma terra com umas montanhas que tinham gigantes, você lembra? Me dá aquela terra ali. Eu tenho 85, mas eu ainda tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40. E eu posso lutar do mesmo jeito. Gente, a esperança e o desejo de alcançar a promessa do Senhor preservou o vigor dele por 45 anos. Eu estou fazendo 45 esse ano, já estou falando, como é que pode? Eu não tenho nem a força de Caleb com 85, né? Eu tenho só 45. Cara, mas me impressiona, por quê? Porque ele foi baseado na promessa, e ele continua falando assim, porque se o Senhor me deu aquela terra, Ele vai garantir, Ele vai derrotar esse gigante. E assim aconteceu, e acontece tão rápido, que no capítulo seguinte dessa história, ele volta para Josué e fala, Josué, eu já conquistei a terra. Aí fala de 4 tribos, a tribo tal, a tribo tal, a tribo tal, a tribo tal, que eram todos descendentes de Anaquins, que eram gigantes. Aí fala, agora, deixa eu alcançar aquela ali também. E, gente, ele já tinha derrotado 4 tribos de gigantes, com 85 anos ainda queria mais. Porque havia uma promessa, o Senhor falou, tudo isso que onde você enxergar, a terra é de vocês. E ele guardou isso no coração, e ele não quis ficar distante disso. E é algo que também me chama muita atenção, e assim, eu chamei eles aqui porque a gente conversou um pouquinho também. A gente sempre conversa sobre aquilo que a gente vai falar, né? A gente tem o hábito de falar aquilo que a gente vai pregar, ou aquilo que o Senhor está falando no nosso coração, né? Então muita coisa que eu prego aqui, né? Um deles me falou, né? Na verdade, não é algo que surgiu do meu entendimento, mas algo que numa conversa veio deles, né? E eu falo, caramba, realmente, isso é muito bom. E essa história da conquista ali, especificamente com Caleb, ela termina de uma maneira inusitada, assim. Por que inusitada? Porque você imagina que alguém que esperou 45 anos para conquistar, vai conquistar, ele quer aquilo como um troféu, né? Nós somos assim, eu quero esse troféu para mim, eu quero expor aqui que eu aguardei 45 anos e com 85 anos eu cravei minha bandeira aqui, tomei posse dessa terra e ela é minha. Mas aí o que acontece? Assim que ele conquista, a filha dele chega para ele e fala, pai, me dá uma terra aí. Me dá uma terra onde tem águas. Né? Eu quero uma terra que tem água. Aí o Caleb chega e fala, tá bom, minha filha. E ele dá para ela a terra que tem águas, como é que fala? Fontes superiores e inferiores. Não sei o que significa, se você souber depois você me fala. Mas imagino que tenham fontes internas e riachos, algo nesse sentido. Ele aprendeu com o Senhor de uma maneira que quando ele teve a oportunidade de conquistar, ele conquistou não para ele, porque ele sabia que a promessa era do Senhor. Ele conquistou com o coração de conquistar para o Senhor. E se ele ia ficar naquela terra ou não importava, ele conquistou. E quando ele teve a oportunidade de semear na vida de alguém, do genro e da filha dele, ele não deu aquilo que foi pedido, ele deu muito mais. Cara, como eu aprendo com esses homens, né? Como a gente aprende com a história da Bíblia, né? E desses homens que obedeceram e creram. Interessante o ponto de vista de cada um, né? A Diana falou especificamente de coisas materiais, né? E como a gente se apega, né? Às vezes nisso, né? Eu vou deixar meu emprego aqui agora. Estou sentindo que Deus quer que eu saia daqui. Mas e a provisão, né? A gente pensa nisso. Mas eu não tenho nada certo. Eu só vou sair daqui quando tiver tudo certo. A gente pensa assim. O Gu, né? Falou de coisas mais profundas, da gente não ficar parado naquilo que a gente conquistou no Senhor, né? Da gente querer mais do Senhor.
que o Senhor sempre tem mais para a gente. E a Déia falou da grande promessa. A promessa que o Senhor tem para mim é o Espírito Santo. Eu sou templo, mas não somente isso. Eu sou a habitação do Espírito. E a promessa dele é que eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Cara, poder para testemunhar. Poder para curar. Poder para, em nome do Senhor Jesus, operar milagres e maravilhas. Isso é o que o Senhor nos prometeu, né? Por que a gente abre mão disso? Por que a gente deixa de lado? Por que a gente esquece e se acomoda com aquilo que a gente já tem, né? E como o Gu falou, não é uma questão de uma ganância, eu quero mais e mais. Não, não é nada disso. Porque essa promessa é conquistar para o Senhor, tá? Não, deixa eu te falar, você pode ser próspero, abençoado e poderoso sem dinheiro na conta, tá? José era próspero, 12 anos preso. Enquanto ele estava preso, o Senhor falava que ele era próspero. Isso é o poder de Deus. É o conseguir prosperar num ambiente onde ninguém mais prospera. Onde só um filho de Deus pode prosperar. Onde o Espírito do Senhor pode agir. Amém? Amém. Então eu queria convidar nesse momento todos a ficarem de pé. Eu queria orar e eles podem me ajudar em oração aqui. Mas eu queria orar. Obrigado. Eu vou fazer como a Déia fez semana passada também. Queria que todos fechassem os seus olhos. E todos fizessem uma oração diante do Senhor. Aqui Ele possa iluminar os seus olhos. Se puder aumentar um pouquinho a musiquinha de fundo, por favor. Tá ótimo. Mas coloque diante do Senhor e fala: Senhor, tenha liberdade para corrigir o meu caminho, corrigir minhas atitudes, colocar uma lente nos meus olhos, tirar minha cegueira. Eu não quero mais enxergar com os meus olhos naturais, mas quero enxergar com os olhos da fé. Vem, Senhor, e opera agora, Pai, na vida de cada um aqui. Abre os olhos da fé, Senhor. Mostra no Senhor aquilo que os olhos humanos não conseguem ver, Pai. Nos ajude a ter o ânimo renovado, a esperança renovada, assim como Caleb renovou a sua esperança diariamente e preservou o vigor e a alegria até o último dia, Senhor. Porque a conquista era para Ti, Senhor. Porque o resultado era um resultado sobrenatural, não natural, Senhor. Quantas vezes a gente busca por resultados naturais e o Senhor pode nos dar. Mas nós queremos, Senhor, que os Teus planos se cumpram, Senhor. Queremos a Tua vontade, não apenas algo que o Senhor permite que aconteça, Pai. Mas queremos que a Tua vontade seja feita, Senhor. Se a Sua vontade é que a gente se mude de posicionamento, Senhor, queremos mudar. Se a Sua vontade é que a gente mude de área de trabalho, queremos mudar. Se a Sua vontade, Senhor, é que a gente se desafie em alguma coisa, Pai, não queremos ter medo, Pai, mas queremos prosseguir baseados na Tua palavra, Senhor. Porque esses homens tiveram a permissão de Moisés para fazer o que eles queriam, mas essa não era a vontade de Deus, e deixaram de viver muitas coisas. Senhor, que a gente possa hoje se agarrar na Tua palavra, Senhor, nas Tuas promessas. E eu quero agora chamar aqui na frente, se você está passando por um período de difíceis decisões, se você não vê a solução em alguma área da sua vida, se você não consegue enxergar, vem aqui, eu quero orar por você, para que você saia daqui hoje com a disposição de Caleb, com a fé de Josué, com a mesma promessa que esses homens tinham e tiveram. Então, se você tem desafios, se você tem situações que você precisa decidir, se você tem situações que você não sabe como se mover, vem aqui à frente, eu quero orar por você, a gente vai estar orando.
para que o Senhor abra hoje os seus olhos, abra o seu entendimento e arranque o entendimento natural e coloque o entendimento sobrenatural. Talvez pode ser algo na área da saúde que você precisa ter fé para crer e ser curado, ou que alguém da sua família seja curado. Talvez seja fé para provisão. E quando você crê que a promessa do Senhor é de provisão, a sua preocupação tem que ser só de obedecer. Que o Senhor hoje continue e nos leve nesse caminho. Diga aqui para os irmãos me ajudarem em oração. Orando, pode orar. Vem, Senhor. Opera, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Queremos viver, Pai, viver o Teu milagre, Senhor. Viver a Tua promessa, viver baseado na Tua palavra, Senhor. Ajude-nos a mudar nosso comportamento, Senhor. Ajude-nos a mudar, Senhor, nossa direção, Senhor. Oh, Pai, que hoje, Senhor, como um pastor de ovelhas conduz as ovelhas, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor. Nos conduza, Senhor. Não permita que o barranco, Senhor, nos atraia, Pai. Mas permita, Senhor, que o Teu Espírito encontre lugar em nós, Senhor, para nos mover segundo a Tua vontade, Senhor. Para transformar o nosso interior, Senhor. Renova a nossa fé hoje, Pai. Queremos mais, Senhor. Oh, Pai, se a gente tem se acomodado espiritualmente, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Não queremos viver, Senhor, algo que não é a Tua vontade, Senhor. Se o Senhor tem mais, Senhor. Se o Senhor quer nos usar, Pai, use-nos, Senhor. Usa cada um aqui, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Vem, Pai. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E enche do Senhor em Ti, Pai. E abre, Senhor, o entendimento do coração. Tira, Senhor, toda barreira. Tira todo o impedimento. Aquilo que ela, às vezes, fala para ela que isso hoje, Senhor, quebra essa muralha, Senhor, hoje, Senhor. Dê a ela, Senhor, uma lente para enxergar com seus olhos, Senhor. Dê a ela, Senhor, uma paciência que não vem dela, mas que vem de Ti, Senhor. Dê a ela um olhar, Senhor, que olha além, Senhor, que olha o que está depois, Senhor. Que o desejo dela hoje seja atravessar esse rio, Senhor. Tira todo o medo, Senhor. Tira toda a insegurança, todo o sentimento de insegurança, Senhor. E dê a ela essa ousadia, essa fé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Enche ele de Ti hoje, Senhor. Oh, Pai, tira também, Pai, toda seta do inimigo, Senhor. Tira, Senhor, todo questionamento, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Amém. Amém, Senhor. Nos capacita a ir além, Senhor. As Escrituras, elas nos mostram que o Senhor pode fornecer, pode prover qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer momento. Isso é tremendo. Hoje de manhã, enquanto eu meditava nessa palavra, eu escrevi isso. O Senhor falou isso comigo.
eu posso prover qualquer coisa, em qualquer lugar e a qualquer momento. E aí eu fui me lembrando de alguns episódios bíblicos, eu anotei aqui, né? Lá em Neemias 9:15 diz que caiu comida do céu e que saiu água de uma rocha, para que o povo pudesse ser alimentado e ter a sede saciada. Lá em 1 Reis 17:6 diz que o profeta estava numa situação difícil, estava deprimido, escondido numa rocha, e o Senhor enviou corvos com comida para ele. Olha isso, gente. Não tinha de onde sair comida naquela rocha, naquele lugar, e ele não tinha disposição para ir até lá, batalhar pela comida, mas o Senhor proveu para ele. Eu me lembrei também que tem um episódio de Jesus onde ele pesca um peixe e traz uma moeda com ele, né? Que era o suficiente para que ele entrasse naquela cidade, pagasse o imposto daquela cidade, para que cumprisse a promessa. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele provê para que a gente alcance, Ele provê para que a gente chegue, Ele provê para que a gente desfrute. Por isso que eu insisto que a provisão é uma promessa do Senhor, a obediência é um dever nosso. E se a gente se preocupa em obedecer ao Senhor, a crer no Senhor, a parte dele ele vai fazer. A provisão virá. Senhor, continue operando em nós e que essa palavra possa produzir fruto durante essa semana, na nossa vida, na vida de cada irmão aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar só mais um minutinho. Glória a Jesus. Eu queria te incentivar a fazer isso que a gente fez aqui. Peguei eles aqui, botei na fogueira. Mas isso é o que a gente faz, por isso que não foi difícil para eles, né? Você viu aqui, né? Não foi difícil. Porque a gente faz isso. A gente conversa e a gente coloca para fora aquilo que está. E, gente, a palavra, ela cura, ela confronta. Se você fizer isso, começar a fazer isso, esteja preparado para ser confrontado muitas vezes com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você toma como verdade. Mas esteja aberto para ser confrontado, para ser transformado. Quantas vezes a gente entra nessas conversas, né? E às vezes um fala alguma coisa e o outro vem e fala, não, mas não é assim não. Como não? Eu estou preparando minha pregação toda baseada nisso. Eu falo, não. Além disso, o Senhor quer derramar também, né, mais algo, né? E sim, são coisas simples, né? Mas que falam, que nos alimentam, né? Ontem a gente conversando sobre isso, a gente estava falando de como muitas vezes a gente tem, muitas vezes é dura essa conquista, né? Muitas vezes é árduo, né? O conquistar às vezes é pesado, parece pesado, né? E a Diana me veio com essa. Ela falou, não, mas tem que ter alegria nesse processo todo. Eu de cara falei, como é que vai ter alegria durante esse processo, né? Ela falou, não, tem que ter alegria. Eu falei, nossa, é verdade. A Bíblia diz que tem que ter alegria, então tem que ter alegria, né? Eu não sei como, eu ainda estou duvidando por dentro. Mas já estou crendo que o Senhor quer me transformar. Porque os meus olhos continuam naturais muitas vezes. Tem coisas que para mim são intocáveis, que eu falo, não, isso aqui eu já defini. Conquistar eu conquisto, mas ficar alegre no meio da luta, aí não. É demais para mim, né? Mas o Senhor fala, não, você vai se alegrar no meio da luta, no meio da dificuldade. Você vai ser próspero, né? A palavra te confronta. E deixa ela te confrontar. Deixa ela te transformar. Faça esse exercício, senta na sua casa, né? O Júlio senta lá, quando estiver lá com a mesa cheia lá, levanta uma bola. Levanta alguma coisa aí, ó. Mas o que você precisa? Ah, mas eu não estou preparado para isso. É simples, abre a palavra e o Senhor vai falar. Você não precisa saber muita coisa, não precisa fazer teologia para isso não.
A palavra ela é viva, ela é poderosa. E ela nos desperta. Amém? Glória a Deus. Senhor, que a gente tenha uma semana abençoada na Tua presença, cheio da Tua presença, Pai. Cheio da Tua unção, do Teu poder, buscando mais e mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. O que é? Tá, só para lembrar, pessoal. Tá bom, pode acender as luzes. O retiro, a gente tomou uma decisão de fazer um valor abaixo do que a gente precisaria para pagar o retiro. Mas a gente sentiu que isso veio de Deus, tá? A gente orou, buscou, conversou, buscamos conselho. E o Senhor direcionou e a gente fez. Ele vai prover, já está provendo, tá? Então, baseado nisso, os nossos filhos resolveram fazer aí, né? Eles falam, não, vamos fazer alguma coisa para a gente arrecadar. Glória a Deus. E eles fizeram uma palha italiana ali para vender, para arrecadar para o retiro. Estão pegando ali. Então, se você quiser, vai tudo convertido para o retiro. Pode mandar para o Zé da igreja. Só escreve, por favor. Escreve retiro ou palha. Tá bom. Isso, escreve palha. Isso aí. Tá aqui, ó. Tá? Então, ó, Valentina vai ficar ali. Você pode pegar 5 doletas e esteja atento, tá? Olha só, seja um vaso nas mãos do Senhor. De repente o Senhor pode te incomodar ao pagar o retiro de alguém, tá? É sério. Isso já aconteceu, já tem acontecido e isso é uma benção. Então se o Senhor te falar, olha, eu quero pagar o de alguém, eu quero parar o de alguém, mas eu não sei quem precisa, você fala com a gente que a gente sabe quem vai ser bem abençoado com isso, amém?